Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje vou tentar responder a estas perguntas. E se Vladimir Putin puder reclamar vitória na Ucrânia, o que muda na ordem mundial pós-Segunda Grande Guerra? Ceder a um agressor representa o fim do mundo livre? Mantendo-se apenas 29 democracias plenas no mundo, Vladimir Putin só tem de esperar que o populismo corroa a União Europeia e os seus valores? Quem me ajudará com esta reflexão por estas hipóteses se terem tornado cada vez mais plausíveis é Daniel Pinel, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, especialista em relações internacionais e analista aqui na SIC Notícias, com vasto currículo nos Estados Unidos, Alemanha e Paquistão. Em estúdio tenho João Luís Amorim, que está aos cuidados técnicos deste episódio. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Daniel, antes de mais, obrigada por aceitares dar resposta a uma encomenda destas. Em dois grandes conflitos da atualidade, na Ucrânia e no Médio Oriente, as violações do direito internacional, com dois líderes, Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin, a merecerem mandatos internacionais do TPI, do Tribunal Penal Internacional, parecem estar a ser recompensados com vitórias retóricas e militares. Neste mundo novo, o que valem instituições como o TPI, a ONU e a própria União Europeia? Olá, bom dia. Uma pergunta grande, uma pergunta difícil. Eu acho que está claramente a haver uma erosão da ordem mundial que foi criada em 1945, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que foi, se quisermos, reforçada até com algum otimismo, eu diria, no pós-fim da Guerra Fria, portanto a partir dos anos 90. Mas na verdade aquilo que estamos a ver, mais do que uma revolução, se quisermos, é uma revelação. Ou seja, não é que esta ordem internacional não fosse já desafiada ou criticada, sobretudo pelos países que menos ganharam com ela. Repare-se que um dos problemas que nós temos, por exemplo, em relação a instituições internacionais como o Tribunal Penal Internacional e as instituições, se quisermos, de justiça em geral, é que elas foram criadas muito abertamente como instituições dos vencedores e com uma espécie de um duplo standard. Até agora, até estas duas tentativas, eu diria revolucionárias, em relação a Benjamin Netanyahu e Putin, todos os líderes de países que tinham sido levados ao Tribunal Penal Internacional eram líderes de países africanos, eram líderes não brancos. Uhum. Muitos diplomatas dizem, enfim, à porta fechada, que o Tribunal Penal Internacional é uma instituição que foi feita para outros, ou seja, para quem no mundo em desenvolvimento quebra as regras da ordem liberal internacional. Mas nós não vimos, por exemplo, os aliados europeus a seguir à Segunda Guerra Mundial sofrerem o mesmo tipo de julgamento que os criminosos de guerra nazis, apesar de terem cometido crimes de guerra absolutamente horríveis, por exemplo, em Dresden. E nós também não vimos os Estados Unidos serem levados ao TPI por causa do que aconteceu no Iraque, onde houve muitíssimos crimes de guerra, no Afeganistão, onde eles se sucediam, na Sérvia, por exemplo, durante a Guerra dos Balcãs. Ou seja, nós ficámos sempre do lado dos vencedores e, portanto, essa ordem liberal também tem uma espécie de uma autossatisfação. E agora o que acontece é que é difícil dizermos que ela é verdadeiramente universal, porque temos países que se reclamam o direito de a ignorar ou de se eximirem dessas regras, como por exemplo os Estados Unidos ou vários países europeus se eximiram dessas regras durante algum tempo. Claro que depois temos outras questões fundamentais, que é um número muito significativo de países da esfera euroatlântica
que na última década, vamos dizer assim, década e meia, por uma variedade de razões, mas em particular pela subida ao poder, ou pelo menos pelas vitórias eleitorais de uma direita populista ou de uma extrema-direita populista, são, por exemplo, contra as instituições internacionais e querem voltar a uma espécie de um discurso nacionalista, militarista, heroico, centrado na nação excepcional que todas as nações acham ser. A Rússia acha-se absolutamente excepcional, os Estados Unidos acham-se absolutamente excepcionais, Portugal acha-se absolutamente excepcional, o Reino Unido acha-se absolutamente excepcional, a França acha-se absolutamente excepcional. Todas as nações têm esses mitos dentro do código do seu nacionalismo, e isso significa que esses políticos têm muitas vezes secundarizado ou atacado mesmo as instituições multilaterais que tentam fazer da ordem liberal internacional algo um pouco mais universal e com accountability para todos e não apenas para alguns, ou seja, tentam, se quisermos, constranger os efeitos da hegemonia, tentam constranger as grandes potências para não fazerem tudo aquilo que podem, como dizia o Tucídides na história da Guerra do Peloponeso, no diálogo de Melos, que é um diálogo famoso, em que os enviados de Atenas diziam uma pequena ilha que eles iam ocupar e que até tinha sido neutra e que era até bastante amigável para com Atenas, dizia, sim, nós fazemos isto, mas isso tem a ver, não sejam ingênuos, os fracos, os fortes fazem aquilo que querem e os fracos sofrem aquilo que devem, ou aquilo que têm que sofrer, no sentido em que é um mundo da força e do poder mais nu. Nós tentámos, houve uma tentativa com lutas, pensemos no movimento dos não alinhados, pensemos na descolonização, etc. Mas houve uma tentativa no pós-Segunda Guerra Mundial de construir uma ordem ligeiramente mais justa, ou pelo menos com regras que tornassem a clara injustiça e a clara hegemonia e os duplos estándares que continuaram sempre a haver, pelo menos mais visíveis e mais criticáveis. O problema agora é a expansão, é a erosão dessa ordem e a expansão do poder de países que estão profundamente infelizes com essa ordem, portanto são países revisionistas dessa ordem. Temos revisionismos mais soft, pensemos por exemplo no Brasil, e temos revisionismos muito mais duros, seja na ordem regional, pensemos por exemplo no Irão ou na China, ou da ordem global, pensemos na Rússia. E isto é um ponto sem retorno, ou seja, as fronteiras voltaram a ser negociáveis pela força, ou esta pergunta tu consideras que é uma reflexão sobre as dores do Ocidente, porque as fronteiras têm sido sempre negociáveis pela força? Eu estou mais, como alguém que estuda relações internacionais de um ponto de vista mais crítico e de um ponto de vista mais pós-colonial, eu estou no lado da segunda formulação da pergunta, quando é que as fronteiras internacionais não foram negociadas pela força? Vamos perguntar ao Iraque, ou ao Iémen, ou à Somália, ou ao Kosovo, ou à Sérvia, ou à Transnistria. Vamos perguntar a uma data de lugares. O que nós fizemos foi consagrar uma série de princípios importantes, nomeadamente o princípio da autodeterminação, o que é importantíssimo, não é despeciente de maneira nenhuma, não é? Permitiu várias coisas, mas nós fomos dando algumas machadadas nessa autodeterminação, que o digam, por exemplo, os Rohingya, que o digam os uigures, que o digam os pashtuns e vários outros grupos étnicos, e os curdos em particular. Portanto, esse direito à autodeterminação, ou a ideia de que a soberania não deve ser constrangida pela força, serviu-nos bem para nos manter hegemónicos no campo euroatlântico, mas nem sempre foi respeitada por nós. Agora, eu diria que, em vez de dizer que é um momento sem retorno, porque as ordens internacionais, enfim, cristalizam-se e institucionalizam-se com regras muito fortes, de facto, mas são sempre passíveis de contestação. O problema é que os instrumentos da contestação, o direito internacional, por exemplo, e os fóruns de contestação, as grandes instituições internacionais multilaterais, como por exemplo as Nações Unidas, são cada vez mais fracos, são cada vez mais ignorados. E isso é o problema de todas as normas, de todas as regras. As regras só servem, as regras não são óbvias, as regras só existem na medida em que nós acreditamos nelas. A razão pela qual nós não andamos ao contrário na autoestrada
é porque toda a gente sabe que há regras de trânsito. Mas se começássemos a fazê-lo e não houvesse resposta da polícia, e não houvesse indignação generalizada, e não houvesse uma campanha de educação para o trânsito, se calhar essa norma decaía ao ponto que deixava de ser uma norma, passava a ser uma mera sugestão, ou passava nem sequer a verificar-se. E, portanto, desse ponto de vista, se Estados suficientes e líderes suficientes acreditarem que é ok, ocasionalmente, ou não há grandes consequências, ou não há possibilidade de os constranger quando fazem coisas como a tomada de território, ou a ocupação colonial, ou o ignorar o que diz o Tribunal Penal Internacional, ou o ignorar os mandatos de captura do Tribunal Penal Internacional, nós temos alguns problemas, em particular porque esta ordem mundial foi criada, se quisermos, do ponto de vista do Estado soberano, e sobretudo do Estado soberano ocidental. É um pouco como a medicina. A medicina tenta ser neutra, não é? Tenta ser universal, tenta ser uma ciência universal, biológica universal, mas todos os padrões da medicina foram feitos para homens brancos de meia idade. Portanto, para as grávidas e para as crianças é difícil, para os idosos é difícil, para as pessoas com doenças raras é difícil, para as pessoas racializadas é difícil, para as pessoas com outros problemas genéticos é difícil. Todos os benchmarks que nós temos, toda a ciência que nós temos, está baseada numa norma. E, portanto, nós temos as instituições internacionais baseadas na norma do Estado de direito europeu ou euroatlântico, se quisermos, e isso é muito complicado de manter, por exemplo, para os direitos de minorias, os direitos de grupos étnicos, e porque os Estados, sobretudo, artilharam ou armadilharam a ordem internacional para continuarem a ter o veto. Por exemplo, as Nações Unidas iam ter, no seu desenho original, por exemplo, uma capacidade militar efetiva própria das Nações Unidas, não dos Estados, das Nações Unidas, para intervirem em conflitos, nomeadamente com forças de interposição e forças de paz. Nunca o tiveram porque os Estados não quiseram que o tivesse. Isso é muito claro. E, portanto, os Estados tornaram as instituições internacionais, mesmo as mais poderosas, meros reflexos do poder que lhe delegam e não tendo poder próprio. Daí que, por exemplo, os projetos supranacionais, quase todos, supraestaduais, têm tido muita dificuldade. Pensemos, por exemplo, nos projetos de integração regional, que têm abrandado ou até andado para trás desde a década dos anos 80 e 90, com a exceção, talvez, da União Europeia e duas outras coisas em África. Pensemos, por exemplo, na forma como as Nações Unidas estão quase tão bloqueadas como estavam, pelo veto, como estavam na Guerra Fria. Pensemos, por exemplo, em que a ideia de um federalismo europeu, ou de uns Estados Unidos da Europa, ou de um super-Estado europeu, essencialmente já não existe. A Europa deixou de ser mais supranacional para ser mais intergovernamental. E isso por via, enfim, de várias coisas, mas uma das quais é o nacionalismo. E, portanto, nós não temos grandes instituições internacionais com legitimidade e capacidades próprias e com legitimação democrática própria. O que temos são Estados, e os Estados, enfim, de forma muito zelosa, tentam manter o máximo de poder em si próprios e tentam, enfim, usar as instituições para aumentar o seu poder, mas não permitir que as instituições lhe retirem poder ou autonomia. Portanto, desse ponto de vista, eu não diria que estamos num ponto sem retorno. Estamos ativamente, todos nós, quando votamos por certos governos, quando não queremos pagar certos impostos, quando não queremos apoiar certos processos, como somos muito pessimistas em relação a certas instituições internacionais, quando não fazemos força democrática e pressão pública no sentido de manter certas regras e certas normas do direito internacional, etc, 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 todos nós estamos a contribuir para a lenta erosão das únicas instituições que podem reverter o processo. E normalmente nós sabemos que quando isso acontece, depois as únicas formas de reverter esse processo são formas, enfim, preocupantes, como foi a Segunda Guerra Mundial, porque são grandes guerras sistémicas, depois têm custos muito altos. Portanto, eu não acho que seja um ponto sem retorno, mas eu acho que há efetivamente uma erosão, não apenas da ordem que nós tínhamos, internacional que nós tínhamos,
com poderes revisionistas e políticas revisionistas, até por parte de quem era o garante da ordem, pensemos nos Estados Unidos sob Trump, mas temos também a ver uma erosão da força ou da legitimidade ou do poder dos poucos mecanismos que ainda tínhamos para pelo menos questionar essa ordem e tentar mais alguma justiça e alguma distribuição de poder mais multilateral. E aquilo que estamos a ver, ou aquilo de que se fala agora para a guerra na Ucrânia como solução, alberga algumas concessões que se mantêm praticamente inalteradas desde 2022. O que te pergunto é, sendo assim, continuou-se a guerra para quê? O Ocidente perdeu a credibilidade perante outros potenciais agressores, e quais é que podem ser esses agressores? Eu acho que a guerra se continua por um problema fundamental que não é necessariamente do Ocidente ou desta ordem mundial, enfim, interage com isso, mas que é um problema fundamental dos conflitos e que é um problema fundamental das relações internacionais, que é um problema de confiança, é um problema de credibilidade. Ou seja, a guerra mantém-se por duas razões. A primeira é porque nenhum dos lados ainda acha que o desire militar é tal, ou seja, que os custos da opção militar são maiores do que os potenciais ganhos. Ou seja, nenhum dos lados ainda acredita que está numa situação catastrófica. Até pode estar a médio e longo prazo, mas não acredita que está numa situação catastrófica e acredita que aquilo que ainda pode retirar em concessões ao outro lado, ou na construção de uma ordem mundial que lhe permita prosseguir melhor os seus interesses nacionais, vale a pena o preço absolutamente astronómico em tesouro e em sangue que lhe está a ser cobrado por esta guerra. Pronto, número 1. Número 2, depois temos um problema que é, mesmo que nós tivéssemos uma solução política, e há vários problemas, enfim, aqui um deles é que o garante da ordem mundial não consegue garantir, ou até agora o superpoder garante da ordem mundial que saiu dos anos 90 era os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem aqui, por uma variedade de razões, a primeira das quais é porque a Rússia é uma potência nuclear e os Estados Unidos não querem arriscar um confronto com uma potência nuclear. A segunda é porque os Estados Unidos, sob Trump, estão mais interessados em ter uma boa relação com a Rússia do que uma má relação com a Rússia e um custo económico para si desta guerra. A terceira razão tem a ver com o profundo desprezo da administração de Trump pelas instituições multilaterais e em particular pelas instituições europeias e pelos europeus. E em quarto lugar, uma rivalidade dos Estados Unidos com a China, que os Estados Unidos estão muito mais interessados em focar-se na rivalidade geoestratégica com a China a longo prazo do que oferecer munições à China mantendo este conflito e oferecer um aliado importante à China na forma da Rússia que eles querem retirar desse ciclo de aproximação à China por via deste conflito. E, portanto, os Estados Unidos, que deveriam ser o garante de uma certa ordem e interessados em que ela se mantivesse, tem aqui no seu interesse nacional um interesse que se sobrepõe, ou vários interesses que se sobrepõem à manutenção da ordem internacional e, sobretudo, não têm o poder, objetivamente, para constranger militarmente ou economicamente a Rússia. Teriam que enfrentar a Rússia e a China ao mesmo tempo e não querem fazer isso. E, portanto, isso é um problema grande. É quando o garante da ordem internacional, que deveria forçar o consenso, forçar a negociação, garantir a segurança de ambas as partes, não o vai fazer, ou não o pode fazer, ou não está interessado em fazer, ou as três coisas. E depois temos outro problema, que é da ordem da racionalidade, que é, vamos imaginar que há uma negociação, vamos imaginar que ela até corre bem, vamos imaginar que a Ucrânia faz imensas cedências, vamos imaginar que a Rússia faz uma ou outra cedência. O que é que nos garante que daqui a 2 anos ou 3 anos não estejamos exatamente no mesmo ponto? Ou seja, quais são as garantias de um acordo que nós podemos ter? Como é que confiamos num acordo? Visto que o acordo de 1993, que garantia, que tinha os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Rússia, a garantirem a segurança da Ucrânia e as suas fronteiras históricas de 1993, a troco da Ucrânia deixar de ter armas nucleares, vimos o que é que aconteceu. Veja-se o que é que aconteceu em relação a 2014 e à Crimeia. Veja-se o que é que aconteceu em relação ao Donbass. Portanto, porquê é que a Ucrânia acreditaria nisto e porquê é que a Rússia acreditaria que a NATO não se vai continuar a expandir, que a União Europeia não se vai continuar a expandir, que a arquitetura de segurança europeia não vai ser projetada no futuro contra a Rússia e não com a Rússia, sobretudo porque há uma divergência fundamental de valores e isso não vai mudar
no mínimo dos mínimos dos mínimos até à saída de Putin do poder, provavelmente durante mais tempo, porque eu não estou a ver um movimento reformista com largo apoio popular a crescer organicamente na Rússia, dada a sua repressão. E, portanto, desse ponto de vista, nenhum dos lados confia no acordo e ninguém consegue oferecer garantias a ambos os lados de manter o acordo. E, portanto, está toda a gente a preparar-se para o pior e isso leva a uma maior militarização ou a exigências de um acordo mais maximalista que obviamente faz com que não exista acordo ainda. Portanto, parece-me que não é apenas a questão de recompensarmos a violência, certo? A paz nem sempre é justa. Se nós olharmos para a paz que saiu da Segunda Guerra Mundial, ou para a paz que saiu da descolonização em imensos países, ou para a paz que saiu da Primeira Guerra Mundial, ou para a paz que saiu a seguir ao Vietnã, ou que saiu a seguir ao Afeganistão, a paz nem sempre é justa, mas pelo menos tem que ter alguns mecanismos de que os sacrifícios que foram feitos e as injustiças que foram institucionalizadas são a troco de algumas garantias de não voltar a haver conflito ou de haver uma solução melhor que o conflito. Quando isso não consegue acontecer, então, ou quando isso não acontece, quando não estão reunidas as condições, isso torna-se muito difícil nós vermos uma solução negociada à vista, sobretudo porque um dos lados não é facilmente constrangível na sua autonomia estratégica, neste caso a Rússia. É um bom ponto de partida para agora saltarmos para Gaza e Cisjordânia, Israel. Este mês Portugal vai decidir se reconhece ou não o Estado da Palestina. O que significaria esse reconhecimento por parte de países como a França, o Reino Unido, o Canadá, Portugal, embora já tenham colocado ou anunciado que colocarão condições, é uma forma de impedir que as anexações israelitas se tornem permanentes e acabem de vez com a ideia dos dois Estados, ou um sinal de crescente frustração europeia com a inação dos Estados Unidos, manifestando assim um desejo de afirmar uma agenda diplomática independente? Bem, nós podemos também falar um pouco depois mais sobre esta ideia de uma autonomia estratégica europeia, se ela é sequer possível, se ela é sequer verdadeiramente desejada para além do que é escrito em documentos europeus, pelos líderes europeus e pelos povos europeus, veremos. Mas em relação à pergunta mais central, sim, claramente estamos a ver uma frustração muito grande com o papel dos Estados Unidos e a sua incapacidade. E seria muito fácil um telefonema de Donald Trump que dissesse pura e simplesmente tem 24 horas para acontecerem as seguintes 6 coisas nas quais há um consenso euroatlântico muito alargado em relação ao cessar-fogo, aos reféns, ao reconhecimento do Estado da Palestina, à autodeterminação palestiniana, ao fim da ocupação, etc. Tem 72 horas para isto acontecer. Se isso não acontecer, passaremos a fazer aquilo que outros presidentes americanos já fizeram, nomeadamente suspender a ajuda financeira e a ajuda militar e suspender o veto americano no Conselho de Segurança e suspender, se quisermos, o apoio diplomático em toda a linha dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Apesar de uma maioria muito significativa de democratas e uma pluralidade também significativa de republicanos, sobretudo mais jovens, terem uma posição muito específica em relação ao que está a acontecer em Gaza e muito crítica do atual governo Netanyahu, essa não é a posição da administração Trump, essa não é a posição de Donald Trump. Há uma frustração pessoal em relação a isso, mas não há investimento sério em relação a isto, nem sequer há preparação suficiente. Há demasiadas vozes, há demasiados tropeções em que dizemos que vamos ter uma deadline, depois não temos, e que vamos pôr sanções e depois não pomos, e que aceitamos o plano mas depois não aceitamos, e que o plano é A mas depois o plano já é B mas depois o plano é C. E, portanto, tudo isto o que está a fazer é abrir a porta para ser explorado por razões eleitorais internas e por razões ideológicas pelo governo de Benjamin Netanyahu e pela sua coligação, que é o governo mais radical, mais de extrema-direita, mais supremacista judaico, mais nacionalista da história de Israel, o que é dizer qualquer coisa. Quando tivemos Eba Eban ou quando tivemos Menachem Begin, dizer isto já é dizer muita coisa, mas de facto é o caso. E, portanto, há uma frustração clara europeia em relação a isso, e há também uma tentativa de sinalizar, eu penso que em alguns Estados europeus há uma tentativa de sinalizar a este governo israelita de uma forma que ainda mantenha a sua relação diplomática especial. Repare-se, por exemplo, que o Reino Unido disse tudo isto e está a fazer tudo isto, mas continua a fornecer peças para os F-35 que estão a ser utilizados
para os ataques em Gaza, continua a fornecer armamento, continua a permitir à Elbit Systems, a maior empresa de armamento israelita, que treine os seus soldados com contratos milionários, continua a ter reuniões de alto nível com líderes militares israelitas, mesmo alguns que estão a participar em crimes de guerra, etc, etc, etc. Não há sanções nem embargos, mas se avança para o reconhecimento, isso também não significa um compromisso com a defesa? Se existe esse Estado palestiniano, também não deveria esse anúncio ser acompanhado de embargos, sanções que sinalizassem como na defesa da soberania da Ucrânia, que se está de facto a defender a soberania palestiniana? Pois esse é o problema, são dois. O primeiro é que a soberania não se declara, a soberania constrói-se. O povo palestiniano e o Estado palestiniano têm alguns elementos de soberania, desde logo representação externa, representação diplomática, reconhecimento por instituições internacionais nas Nações Unidas ou dentro do sistema das Nações Unidas, reconhecimento por 147 países que nós supomos que vai aumentar no próximo mês para algures entre 160 e 174 países, o que em 193 é muitíssimo significativo. Portanto, tudo isso são passos para a construção da soberania, mais do que propriamente o reconhecimento de uma soberania acabada, até porque não pode haver soberania no contexto de ocupação militar ilegal, como de resto declarou o Tribunal Internacional de Justiça. O problema aqui, parece-me, é que os Estados europeus, se isto for apenas uma declaração, a declaração não vai fazer nada, exceto talvez acelerar o processo deste governo de pensar, bom, então temos até a data X para destruir o máximo possível para tornar esta solução inviável, certo? Que é o que já está a ser literalmente declarado por pessoas como o ministro Bezalel Smotrich, o ministro das finanças israelita e o representante do movimento dos colonos e uma das pessoas mais radicais do governo, que está literalmente a dizer, nós no terreno vamos fazer com que não haja nada a reconhecer. O que tem que acontecer não é apenas o reconhecimento, que me parece justo, aliás, parece-me refletir um consenso que já existia, portanto, antes do 7 de outubro, nós tivemos um consenso no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu, que já vinha desde o início dos anos 2000, para eventualmente reconhecer a Palestina ou apoiar a construção de um consenso para o reconhecimento da Palestina. Portanto, não é que isso seja profundamente revolucionário, tornou-se mais urgente dado o que está a acontecer neste momento na Palestina, até do ponto de vista da situação humanitária e do ponto de vista da Comissão de Graves Crimes Internacionais. Portanto, mas tirando isso, se nós só fizermos isso, se isso for meramente declaratório, meramente simbólico, e se servir apenas para constranger o Hamas, que é obviamente importante, é importante que um Estado que apareça na Palestina tenha mecanismos democráticos, tenha eleições, tenha menos corrupção do que a autoridade palestiniana faz, tenha menos violência do que o Hamas faz, tenha mais respeito pelos direitos humanos, seja mais democrático, como é óbvio. Isso é do interesse de toda a gente. Mas dito isso, se constranger apenas um dos lados, mas não constranger o outro naquilo que são objetivamente atos ilegais de ocupação, pensemos, por exemplo, na expansão dos colonatos. Nós já temos neste momento 737 mil colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Ocidental, e nós tivemos pelo menos 28 mil application standards, portanto, pedidos ao Estado israelita para construir mais colonatos. Portanto, os colonatos estão a expandir-se. O poder dos colonos, nomeadamente o serem armados em milícias com dinheiro do Estado e apoio do Estado israelita, está a aumentar e, portanto, isso torna muito difícil a concretização da autodeterminação. Ou seja, não é à toa que o governo que está no governo, o partido que está no governo neste momento, o Likud, nós pensamos que, por exemplo, o não reconhecimento ou dizer que a autodeterminação só pode existir para um dos lados do conflito em todo o território é uma bandeira do Hamas, ou seja, não reconhecer o Estado israelita, não permitir a autodeterminação israelita naquele território, não reconhecer essa autodeterminação e violentamente lutar contra ela. E, por exemplo, dizer uma frase que enfim, acho muito mal entendida, muito criticada, não é? Do rio até ao mar, não é? Que é vista como quase genocídio ou querendo apagar o Estado de Israel. Na verdade, seja essa frase, seja esse princípio, estão consagrados num documento que antecedem pelo menos uma década
a criação do Hamas. São de 72 e são da Carta do Likud, que especificamente diz, não pode, é o princípio fundador do Likud, não poder haver nenhuma outra autodeterminação na terra de Israel, portanto em todo o espaço da antiga Palestina mandatária, não pode haver outra autodeterminação que não a de Israel como Estado judaico, especificamente. E isto até haver, enquanto esse partido estiver no governo e não houver sanções para mudar essa forma supremacista de pensar e de fazer, porque é que, por exemplo, continuamos a ter um acordo de associação? Se o acordo de associação que nós quebrámos com a Rússia, porque a Rússia fez imensas coisas que iam contra o direito internacional, porque é que continuamos a ter um acordo de associação, por exemplo, com Israel? Porque é que não temos mais sanções sobre, por exemplo, empresas que participam em crimes de guerra, nomeadamente empresas que permitem o uso de dados digitais para vigilância de palestinianos, para ataques a civis, que financiam as operações do exército israelita quando está a fazer uma ocupação ilegal, segundo o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça, etc. Porquê é que não temos isso? Não temos isso porque os Estados europeus não têm unanimidade em relação a isto, não têm sequer consenso em relação a isto. Veja-se, por exemplo, a posição alemã, historicamente muito complicada em relação a Israel, em que o líder alemão Friedrich Merz veio dizer que iria reconhecer o Estado e agora já veio dizer que afinal não vai reconhecer o Estado, fruto de uma intensa pressão diplomática por parte de Israel e também por parte de aliados políticos no seu próprio partido e de alguma da sua base eleitoral. E, portanto, torna-se muito difícil haver uma posição unívoca europeia em relação a isto, infelizmente, e eu temo que esse reconhecimento que é importante, portanto esse reconhecimento pelo menos impede que haja o apagamento histórico da Palestina e do Estado palestiniano e do povo palestiniano, torna mais difícil ou traz mais consequências jurídicas para quem pactua com massacres genocidas ou tortura ou punição coletiva ou uso da fome como arma de guerra ou outros crimes internacionais pelos quais Israel vai ter que responder. Mas ao mesmo tempo, se isso não for feito com dentes, se não for feito com sanções, se não for feito de uma forma concertada, se não for feito de uma forma que ignora a agenda de Donald Trump e propõe uma agenda própria, parece-me extraordinariamente difícil que tenha algum sucesso para além do meramente simbólico ou declaratório, ou que tenha um sucesso tarde demais e isso redunde no terreno, que é aquilo que esta administração israelita quer, que este governo israelita quer, é que no terreno os factos neguem de facto aquilo que possa acontecer de jure por via do reconhecimento ou por via da diplomacia. Eu teria muitas outras perguntas que os teus pensamentos me suscitaram, mas já nos estamos a alongar e então, para terminar esta nossa conversa, faço a pergunta habitual do nosso podcast. Se pudesses viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde irias? Essa é uma pergunta, é talvez a pergunta mais difícil do podcast inteiro, porque viajar é talvez a minha maior paixão e porque há muitos sítios, e se eu não tivesse limites de dinheiro, possivelmente diria que não era um para onde, era um quando, e fazíamos viagem no tempo também, porque não havia limite de dinheiro para investir nisso, mas mais importante do que tudo isso, não tendo uma resposta muito clara, vou dizer uma resposta, enfim, que acabou de me ocorrer. Eu estou a dever à minha mulher uma viagem de lua de mel, porque ela quer uma lua de mel muito específica num périplo africano que eu quero fazer. Nós conhecemos os dois mal a África, queríamos fazer sobretudo no leste da África, passar por Zanzibar, passar pela Tanzânia, passar pelo Zimbábue, pela Zâmbia, onde tivemos amigos a viver, e depois terminar. Ela tem uma imagem muito específica do que é que quer, e até agora isso ainda não foi possível por razões de tempo, por razões de orçamento, etc. Não havendo esse tipo de problemas, provavelmente seria um périplo africano, sobretudo pela costa leste da África e a África Austral, que pelo menos me permitisse cumprir uma promessa que já fiz há algum tempo. Que possas cumprir então. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Agradeço muito ao meu convidado Daniel Pinel. Obrigada também por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.